Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo explicando 3 pontos pelos quais o Google Analytics é uma plataforma que possui os melhores dashboards do mundo. Neste vídeo eu mencionei este tipo de gráfico de barras que os caras do Google fazem e que eu acho bem legal e bem requintado. Por quê? Porque a diferença aqui desse gráfico de barras para um gráfico de barras comum é que normalmente, por padrão, as principais ferramentas te dão gráficos de barras onde você coloca os rótulos das categorias aqui de lado da barrinha. Bom, o gráfico de barras ele já é uma boa substituição para o gráfico de colunas. O gráfico de colunas é aquele que tem as barrinhas retas. Então ele é uma boa substituição quando você tem nomes das categorias que são mais longos. Porque se você usar, né, como os gráficos de coluna têm as colunas em pé, assim, você não consegue espremer os nomes das categorias no gráfico de colunas. Já no gráfico de barras, você consegue colocar os dados aqui do lado, normalmente do lado, então você ganha mais espaço para poder mostrar os nomes das suas categorias. Só que aí, esse gráfico, onde os nomes vêm em cima de cada barrinha, são ainda melhores, porque você consegue aproveitar o espaço ainda melhor. Por padrão, no Power BI, você não consegue gerar um gráfico como esse, pelo menos não ainda. E aí, neste vídeo, a gente vai ver uma forma de fazer um gráfico semelhante, de contornar, fazer uns truques para poder gerar um gráfico semelhante a esse com os requintes do Google Analytics. Deixa eu só apresentar o conjunto de dados que a gente vai usar. A gente vai usar uma tabelinha onde nós temos informações de valores vendidos em 4 filiais de uma empresa qualquer que ficam em Natal, Recife, Maceió e Sergipe. Logicamente, quando a gente subir esses dados no nosso modelo, ele vai precisar de alguma transformação. Nessa tabelinha aqui, nesse arquivo, eu tenho diversas abas que eu uso lá no meu curso de visualização de dados em Power BI. É muito importante você saber quais são os tipos de dados com os quais você está trabalhando e quais as diferentes configurações que eles possuem. Por exemplo, eu tenho aqui nesse arquivo uma abinha com dados onde você só tem uma série de dados, uma série temporal e uma série quantitativa. Nessa que a gente vai usar, a gente tem uma série temporal e mais de uma quantitativa. Então a gente tem várias configurações com mais de uma série quantitativa, mais de uma categórica. Então, tem uma série de combinações de dados que a gente pode usar para tratar, e a gente precisa tratar esses dados de forma diferente, e existem soluções incríveis dentro do Power BI para você apresentar essas informações de uma forma eficiente, mas para isso você precisa entender a estrutura dos dados e precisa entender quais técnicas, quais recursos da ferramenta utilizar para potencializar isso. Então, se você quer aprender bem a trabalhar com dados, apresentar dados de forma visual, de forma eficiente, conhecendo bem os seus dados, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para o nosso treinamento. Então olha só, eu já importei os dados aqui no Power BI e eu vou só mostrar rapidamente como ficaram os dados depois de tratados. Eu fiquei com uma coluna de dados, uma coluna de data, uma coluna com as filiais, uma coluna categórica e uma coluna quantitativa com os valores vendidos. Para este vídeo, a questão temporal não importa, não é isso que eu quero mostrar, então eu nem vou trabalhar com segmentação de data, nem nada. Eu vou somar todos os valores através de todas as datas. Então vou fazer o seguinte, eu já tenho previamente criadas 2 medidas, que é o total das vendas e o percentual das vendas em relação de cada filial em relação ao total. Vamos criar um gráfico de barras clusterizado da forma convencional. E aí como é que a gente vai popular esse gráfico? Simplesmente eu pego a minha coluna categórica, como de costume, jogo aqui dentro no eixo Y e lá no eixo X eu vou jogar meu total de vendas, que é a minha informação quantitativa. Então, de cara, está criado o meu gráfico da forma convencional. Deixa eu só remover essas informações. Remover essas informações. Esse título aqui que eu não vou precisar agora, esses títulos dos eixos. Pronto, então observe que meu gráfico foi criado, só que eu não tenho espaço para subir as categorias de padrão ficam do lado, eu não tenho espaço para subir elas para cima. Para criar esse espaço, eu vou inserir uma nova série de dados dentro desse visual, e eu vou criar essa nova série de dados por meio de uma medida auxiliar que só vai servir para abrir espaço para mim. Eu vou criar uma nova medida, que eu vou chamar ela de auxiliar mesmo. Auxiliar,
e essa medida vai ser 0, somente para poder criar espaço. Deixa eu trazer essa medida para dentro do meu visual, aqui no eixo X. Vou trazer auxiliar. Eu não quero que ela fique embaixo do total, eu quero que ela fique em cima, já que os nomes das minhas categorias vão estar no espaço onde está agora essa categoria zerada. Então, eu não quero o espaço embaixo, eu quero o espaço em cima. Portanto, a medida auxiliar tem que ficar na ordem, tem que ficar em cima do total de vendas. Perfeito? Deixa eu só, para ficar mais organizado, eu vou classificar esse eixo pelo próprio total de vendas, para ele ficar numa ordem decrescente. Tem um recurso importante que a gente vai utilizar. Peraí. Antes de mostrar esse recurso, deixa eu apagar essa legenda aqui em cima, porque eu não quero que apareça essa legenda. Essa legenda é só para mostrar que, na verdade, embora eu só esteja vendo uma série de dados, eu tenho duas. Por exemplo, se nessa medida aqui, na auxiliar, em vez de 0, eu tivesse 100 milhões, olha só, o rótulo apareceria, a informação, a barrinha apareceria. Só que eu não quero, ela zerada. Eu não quero que ela apareça mesmo, eu só quero o espaço dela. Tem uma opção lá na formatação, no painel de formatação, que fica bem escondidinha. Deixa aqui, ó. Aqui onde tem rótulo de dados. Primeiro eu vou habilitar. Observe que meus rótulos de dados da série zerada está aparecendo aqui em cima, mas está zerado. E também os próprios rótulos de dados da minha série principal passaram a aparecer. Sem problema. Vou clicar aqui para baixo e tem um campinho, de novo aqui, ó, dentro de valores. Está vendo como está escondido? Você tem um campo de rótulo personalizado. E é com isso aqui que a gente vai trabalhar. Eu posso personalizar os rótulos do meu visual com esse campo aqui. Primeiro eu tenho que habilitar ele. E o que eu vou fazer? Só para te mostrar, primeiro eu vou incluir os próprios nomes das filiais, a coluna de filial, dentro do visual. E olha o que aconteceu. Os nomes das minhas filiais, as categorias passaram a aparecer tanto no eixo de cima, que está zerado, por isso que não está aparecendo, mas existe aqui, como nos próprios rótulos das minhas séries atuais. Então, eu tenho os nomes aqui em todo lugar. Eu não vou mais precisar desses rótulos que estão aqui de lado. Então, eu posso me livrar logo deles. Deixa eu clicar. Opa! Dessa forma, o nosso visual está praticamente criado. Deixa eu só tirar essas legendas aqui em cima, porque, na verdade, eu tenho duas categorias, mas eu não quero que meu usuário saiba que eu tenho duas séries aqui. Agora eu posso formatar esse visual aqui no meu painel de formatação. Eu posso vir em barras, eu posso mexer nas cores do jeito que eu quiser. Minha categoria principal é a total vendas. Essa aqui pode ser qualquer cor, porque não vai aparecer mesmo. Mas a total vendas eu quero que ele fique azulzinho, bem azulzinho, para ficar aparecendo lá com o do Google Analytics. Ok. E na questão do espaçamento, eu posso mexer também o tamanho do espaçamento. E eu posso ir brincando com aquilo que for mais importante para mim. Clicando aqui em cima dos meus rótulos, eu tenho uma limitação. Você vai ver que eu tenho uma certa limitação de tamanho. Eu não tenho uma liberdade tão grande para mexer no tamanho, porque, na verdade, a gente está fazendo artifícios para trabalhar dessa forma. Não são nativos do Power BI, mas eu creio que com o tempo eles vão melhorar isso aqui. Só que veja só, agora eu só tenho os nomes das minhas categorias, das minhas filiais. Eu posso melhorar isso aqui? Posso, porque veja o que eu fiz até agora. Eu trouxe aqui para dentro, no meu campo de personalização, de rótulo personalizado, eu trouxe somente uma coluna de dados, que foi a coluna filial. Foi essa coluna aqui, ó, filial. Mas em vez de colocar uma coluna aqui dentro, eu posso colocar uma medida que seja bem mais dinâmica. Então, eu vou criar essa medida. Vou criar uma nova medida. E eu vou chamar essa medida de rótulos. E eu vou fazer o seguinte, ó, nessa medida, eu vou usar a função selected value.
A gente já tem um outro vídeo aqui no canal falando em detalhes sobre a Selected Value. Eu vou deixar o card aqui em cima, se você quiser conhecer melhor. Mas basicamente o que é que a Selected Value vai fazer aqui? Ela vai pegar os valores distintos da coluna de filial, aqueles valores, os nomes das filiais, na verdade, que vem lá da coluna de filiais, e vai usar esse valor como meus rótulos. Simples assim. Eu vou buscar lá na minha tabela a coluna de filial. Pronto, está criada a minha medida. Daqui a pouco a gente vai incrementar ela. E no meu visual, vou voltar. Opa, já estava aqui o painel de formatação. No painel de formatação, eu vou remover. Aqui eu estou com o campo de filial, vou remover. E agora eu vou adicionar a medida rótulos, que é essa daqui. Acrescentei e novamente meus valores estão aparecendo. E como eu falei, ó, se você tentar formatar esses valores, o tamanho desses rótulos, ele vai te dar algumas limitações. Você não vai ter a liberdade para trabalhar com ele como gostaria. Se você quiser redimensionar, você vai precisar redimensionar o tamanho das letras, você vai ter que redimensionar o visual. Por enquanto é uma limitação ainda que a gente tem. Mas eu posso fazer mais. Como eu estou trabalhando com a medida, deixa eu voltar na minha medida, que foi a medida rótulos, eu posso incrementá-la. Como é que eu faço isso? Eu vou, por exemplo, colocar concatenar o e-comercial para concatenar outras informações. Então, vou colocar um e-comercial e, entre aspas, eu vou dar um espaço, vou colocar essa barrinha aqui, ó, dar uma outra aspa, vou colocar um outro e-comercial, deixa eu passar para a linha de baixo, Shift Enter, para passar para a linha de baixo, coloco um outro e-comercial e aqui eu quero os valores dos meus valores totais. Onde é que estão meus valores totais? Aqui na medida total vendas. Então eu vou puxar para cá minha medida total vendas. Dou um Enter e olha o que vai acontecer. Deixa eu aumentar o visual. Meus valores já estão aqui, só que eu preciso formatar esses valores, porque atualmente eles estão no formato ruim. Então, para formatar esses valores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a função format e vou usar um formato que eu já tenho aqui no meu computador e que eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo. Eu vou fazer o seguinte. Em vez de usar simplesmente a medida total vendas, eu vou usar a função format. Como meu primeiro argumento, eu tenho a minha medida total vendas. E como segundo argumento, eu vou colocar essa máscara para poder formatar a minha medida. Vou dar um Enter. E veja aqui, meu dado aqui já foi formatado apropriadamente. Agora que isso já foi feito, eu vou novamente dar um e-comercial. E entre aspas, de novo, vou dar um espaço, barrinha, espaço, fecho aspas, eu falei parênteses, aspas, entre aspas. E aí dou um e-comercial e agora eu vou, de novo, format. E dessa vez eu quero que apareça o meu percentual de vendas, que está nessa outra medida aqui, ó, percentual de vendas. Então o meu percentual de vendas vai ser o meu primeiro argumento da format. E como segundo argumento da format, eu vou também usar essa outra máscara de percentual que eu também vou deixar aqui na descrição para você. Então vamos lá, dar um Enter. E voilá, minhas informações já estão completas. Deixa eu só fazer um último detalhe, bem rapidinho, uma última alteração lá na minha medida de rótulos. Eu vou novamente colocar um e-comercial para concatenar uma informação nova, que eu vou rapidinho copiar e colar aqui. E são dois íconezinhos Unichar. Eu vou deixar esse código aqui embaixo. Se você, aliás, se você quiser pegar esses dados para estudar, eu vou deixar eles aqui, o link na descrição para você fazer um download desse arquivo aqui, tá certo? Então não se preocupa, vai ficar tudo disponível para você. Então, olha só o que aconteceu. Esse último pedaço de código, ele vai trazer para você um joinha e um sininho. Então, esse aí é um sinal para você não esquecer de dar o seu like aqui embaixo nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. A gente sempre está postando conteúdo de Power BI, de Business, de Analytics. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever, dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.